A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EbaWeb. Que Deus te abençoe poderosamente. É uma satisfação, é um prazer estar aqui com você neste dia e eu desejo que a bênção do Senhor venha estar sobre a sua vida. Amém? Desejo que você possa ser enriquecido no seu saber, que você possa ser edificado. Amém? Consiga pôr em prática todo o nosso estudo. Bom, nós estamos na continuação, das nossas aulas e tem sido uma bênção. Hoje é a aula de número 24. O nosso tema de hoje é Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Glória a Deus. Então esse seria o nosso tema de hoje, Lucas e Atos, Vamos falar sobre esses dois livros do Novo Testamento. Então, o modelo pentecostal para hoje. Então, qual seria o nosso modelo pentecostal para os dias atuais? Esse é o nosso tema. Bom, para a gente ganhar aqui um tempinho, vamos à nossa textuário e verdade prática. O textuário vai dizer aqui em Atos capítulo 2, no verso 4, um texto muito conhecido por nós pentecostais, e eu creio que você será grandemente abençoado também já nessa leitura desse texto, tá bom? Vai dizer assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, capítulo 2, versículo 4. Verdade prática: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Glória a Deus. Então, tudo que Deus faz, o que o Espírito Santo operou, principalmente ali na Bíblia, é o que ele faz hoje e seria a nossa referência, um padrão, bíblico, um padrão baseado na Bíblia para nós cristãos de hoje, tá bom? Bom, a leitura bíblica ela será encontrada aí por você no Novo Testamento, Evangelho de Lucas capítulo 1, no verso 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, no verso 21 e verso 22. Então vamos ler o Evangelho de Lucas 1, 21 e 22 e depois vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, tá bom? E vai dizer assim a nossa leitura aqui. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, porque ficou mudo. Agora Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Onde estamos? Isso, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Então, a nossa introdução vai dizer assim: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são dois volumes de autoria do médico amado por Colossenses capítulo 4, 14, que é o médico Lucas, tá? Então, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, tá bom? Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas, ou seja, tudo que Lucas escreveu, ele se baseou na história que os seguidores de Jesus contaram e na vertente teológica, ou seja, era baseado, tudo que ele escreveu tem base tanto na história que ele ouviu, na parte histórica, ou na parte teológica, ou seja, é baseado ali no Antigo Testamento, o Tanakh, tá bom? Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja, em Atos capítulo 2, no verso 33, a pregação de Paulo. Paulo ele fala que o Espírito Santo que veio sobre Jesus no dia do batismo de Jesus também foi permitido ou concedido a toda a sua igreja. Então, desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como um modelo para a igreja de Cristo. Então, desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo
derramar do Espírito Santo nada mais é do que ser cheio do Espírito, tá bom? Bom, o primeiro ponto de hoje é o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então agora nós vamos falar nesses próximos 4 subpontos sobre a ação, o mover, o operar do Espírito Santo no Evangelho, na vida, né, de Jesus, no ministério de Jesus. Isso será baseado pelo Evangelho de Lucas. Tá bom? Pronto. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Glória a Deus. Então, Lucas registrou os fatos acerca da vida e da obra, a obra ministerial de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria, e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então, o texto vai tentar enfatizar, contando a história, a narrativa das pessoas que viram Jesus ocularmente e também em vertentes teológicas, baseando-se, por exemplo, na profecia de Isaías ou na profecia de Jeremias, que diziam, por exemplo, que Jesus, o Messias, né, o Filho de Deus, ele seria enviado e nasceria de uma virgem. Então, baseado nas promessas divinas, que são vertentes teológicas, tanto quanto na parte ocular, ou seja, testemunho ocular, parte histórica, ele narra esses eventos, esses fatos da vida de Jesus, das obras realizadas de Jesus, sempre conferindo, então, poder, autoridade, ou trazendo esse fato, essa evidência ao leitor. Então, o foco do Evangelho de Lucas aqui, pelo menos nos primeiros capítulos, ali até o 3, é mostrar a autoridade que Deus colocou sobre os pais de João Batista, Isabel e Zacarias, sobre o próprio João, né, que nasceu ali de uma mulher estéril, que Isabel ela era estéril, já estava em uma idade avançada, e nasceu João, um homem que foi para o deserto, profetizou, cumpriu ali a chamada do Senhor, que era preparar o caminho de Jesus. Então ele pregou o evangelho. Quando Jesus foi batizado, nós vemos aquele episódio onde ele é cheio do Espírito Santo. Então João, ele fala algo muito importante, que é: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que virá após mim vos batizará com o Espírito e com fogo. E essa autoridade, ou essa característica, ela foi entregue a Jesus, tá bom? Lá no Evangelho de Lucas. Então, o segundo ponto, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Cristo, de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o evento da descida do Espírito Santo no batismo e também a voz de Deus identifica Jesus como Filho de Deus, e logo ele tinha um propósito, esse evento tinha um propósito de marcar o início do ministério. Glória a Deus. Então esse evento do batismo de Jesus, ser cheio com o Espírito Santo e a voz de Deus falando, tinha o propósito de marcar o início do ministério público de Jesus, ou seja, agora se tornou público. Então também serviam como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Terceiro, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas, e cheio agora do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo, e durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Glória a Deus. Então esse ponto vai falar, que é muito conhecido, acredito que vocês já leram ali, Lucas capítulo 4, se não leu, aconselho a lerem, tá?
Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele faz 40 dias de jejum, são 40 dias de jejum e oração, porque a oração ela deve ser acompanhada, perdão, o jejum deve ser acompanhado da oração. Então, nesse período de jejum e oração, Jesus ele foi tentado pelo diabo ao final do jejum e ele usou tanto a sua autoridade quanto a palavra de Deus. Então, ali cheio do Espírito Santo, usando a palavra, ele repreendeu o inimigo, ele venceu a tentação, glória a Deus, e conseguiu então mostrar que estava qualificado através desta passagem. Então, tudo que Jesus passou, agora Lucas escreveu, né, a narrativa para mostrar a autoridade que estava sobre ele e a capacitação para o ministério. Quarto, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito Santo. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, ele leu a passagem que dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim." Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: "Hoje se cumpriu esta escritura." Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Ora, se você não leu ali a partir do versículo 21, no capítulo 4 de Lucas, a narrativa vai dizer que Jesus, após ser tentado, foi alimentado pelos anjos e posteriormente ele foi à sinagoga pregar a palavra. O texto que ele leu é o texto do profeta Isaías, que profetizou que viria ali o Filho de Deus e ele seria cheio do Espírito Santo. E ele iria curar os enfermos, expulsar os demônios, né, libertar os cativos e assim por diante. Então, o texto falava de Jesus e aquele texto, aquela promessa que Isaías deu, Deus deu por intermédio de Isaías, se cumpriu nesse dia em que Jesus foi batizado e cheio do Espírito Santo. Então, é muito forte, porque o propósito aqui do Evangelho é, lógico, mostrar a vida de Jesus, mas também mostrar cumprimentos das profecias que Deus disse que iriam acontecer, coisas que Deus disse que iria acontecer muito tempo antes de acontecer. Então, mais uma vez, Deus provando aqui, confirmando a sua palavra. A unção do Espírito Santo esteve presente na vida e no ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para o qual Deus, o Pai, o havia enviado. Então, Jesus desceu, e aqui talvez seja uma dúvida de muita gente. Jesus ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então, como 100% homem, ele não poderia operar qualquer sinal, senão estando cheio do Espírito Santo. Então, ele estando cheio do Espírito Santo, agora ele poderia acessar esse nível de glória, esse nível de poder para manifestar então os sinais, tá bom? Segundo ponto aqui é Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Glória a Deus. Então, você vai perceber aqui que o texto que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, tá bom? Logo depois do Evangelho de João, vai começar iniciando ali falando que Jesus, que também foi cheio do Espírito Santo, ou seja, recebeu esse revestimento de poder, que é ser cheio do Espírito Santo, ele ordenou que os seus discípulos, os seus apóstolos, também aguardassem para que fossem cheios do Espírito. Então, assim como Jesus foi cheio, eles também deveriam ser cheios, cumprindo então a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E então o Espírito Santo vem, enche aqueles homens e eles agora têm poder e autoridade para evangelizar, para falar de Jesus às pessoas, tá bom? Olha como é forte. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor, Lucas, ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e, em oração,
aguardaram o revestimento de poder. Atos capítulo 1, do verso 12 ao 15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele estava presente no início início da igreja. Os primeiros passos, o primeiro movimento da igreja, o Espírito Santo estava presente, estava trabalhando, estava enchendo ali aqueles irmãos, né, os patriarcas, né? E então, mais uma vez, o Espírito Santo presente na vida de Jesus, no ministério de Jesus e também no início da igreja, né? O nosso avivamento, a nossa sede de ganhar almas, de pregar o evangelho, ela vem por causa do derramamento do Espírito Santo que veio sobre aqueles 120 homens. Segundo, a promessa cumprida no Pentecostes. Então, o batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai, em Atos capítulo 1, verso 14. Então, o cumprimento se deu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Glória a Deus, Atos capítulo 2, verso 4. Olha aqui como é forte isso. Eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Presta atenção nisso. Sinais sobrenaturais marcam o advento do Espírito Santo. Esse evento que aconteceu, esse momento crucial. Olha só, o som como de um vento veemente, e as línguas como que de fogo repartidas, esses fenômenos, desses fenômenos, somente o que se repete nos demais registros de Atos é o falar em línguas. Amém? Então, se você for ler Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 2, você não vai encontrar o vento veemente, nem as línguas de fogo repartidas sobre a cabeça das pessoas. Mas você vai encontrar até o final de Atos as pessoas orando em línguas, tá bom? Por isso que é considerada a primeira evidência, tá bom? Vamos lá? Então, dando continuidade, desse modo, a partir do evento de Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo, e muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Assim também, enquanto falamos aqui, não é que o pregador, né, ou quem está ensinando ou dando uma aula ou pregando uma mensagem, não tem um poder sobrenatural, não é ele que tem esse poder. Mas ele anda com quem tem, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em nós, e é ele que, enquanto eu posso falar agora, enquanto eu falo agora da palavra, eu ensino, é o Espírito Santo que trabalha no seu coração, te dá entendimento, te dá capacitação e opera sinais, milagres e maravilhas em sua vida. Por isso que enquanto um pregador prega a palavra, um professor ensina a palavra, tem milagres acontecendo. Por isso que é normal a gente ver, e vamos ver muito ainda, temos visto isso, enquanto você assiste uma aula, tem pessoas contando testemunho. Olha, enquanto eu assistia a aula, enquanto eu estudava, enquanto eu anotava e meu coração se alegrava na presença de Deus, uma causa foi liberada, uma cura aconteceu e a dor sumiu e etc. Então, por que isso acontece? Porque o Espírito Santo, ele se move em nosso meio enquanto estamos falando da palavra, estudando a palavra, e o Espírito Santo está em nosso meio. Amém? Então, enquanto você está aqui, ouvindo essa mensagem, eu estou aqui, você daí, o Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está aí te abençoando. Amém? Então, vamos dando continuidade. 3. A expansão da igreja primitiva, tá? Crescimento, expansão. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já na primeira pregação, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Glória a Deus. Após a cura de um coxo, a porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas.
Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Todos esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Nós temos aqui como base bíblica Atos capítulo 2, do verso 36, 38 e 41. Podemos também usar aqui Atos 3, versículo 8 e 19, Atos capítulo 4, 4, Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 13, Atos capítulo 10, do versículo 24 a 29, e Atos capítulo 9, versículo 15 e 17, capítulo 17, versículo 6, Atos capítulo 19, verso 10 e Atos capítulo 24, verso 5, tá bom? Lembrando que essa aula está sendo gravada, você pode depois reassistir quantas vezes necessário, se quiser pegar as referências, tá bom? Então, as manifestações do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como uma agência de Cristo. Então, quando o Espírito Santo estava ali presente na inauguração da igreja, não significa que tem gente que fala que cessou, que os milagres foram só naquele início. E o Espírito Santo, ele é o mesmo hoje, ele está presente hoje, e ele ainda está agindo em sua vida e em minha vida hoje, inclusive agora enquanto estamos falando da palavra. Terceiro ponto, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Então, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Primeiro subponto, o revestimento de poder do alto. Então, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos e em todas as épocas. Ou seja, esta promessa de ser cheio do Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo, de ter os frutos do Espírito em seu caráter, de ser uma nova criatura, não é somente para a igreja ali que se iniciou depois da ressurreição de Cristo, mas isso é para todos os salvos e para todos os tempos. Ou seja, você que é salvo, você que aceitou Jesus, que se batizou nas águas, hoje, em 2022, ou alguns anos atrás, ou ainda vai se batizar, ainda vai ser salvo, você que é salvo pode ser cheio do Espírito Santo. E eu que não sou salvo? A pessoa tem que primeiro ser salva, né? Porque nós vamos falar sobre isso. Mas quando eu sou salvo, quando eu me arrependo dos meus pecados verdadeiramente, quando eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, então, a partir desse momento, eu recebo o Espírito Santo. Não sou cheio do Espírito, mas eu recebo essa presença, essa companhia do Espírito Santo. E a partir do momento que eu sou batizado com fogo ou com o Espírito, né, como nós falamos, nós somos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, ou batizado nas águas ou no fogo, são todos nomes que significam a mesma coisa, nós nesse momento somos guiados pelo Espírito. E nós somos, então, revestidos com esse poder e com essa autoridade, tá bom? Podendo, então, pregar a palavra para a nossa família, para os nossos vizinhos, no trabalho, enfim, com autoridade, sabendo que o Senhor está conosco e que nenhum mal pode contra a nossa vida. Amém? Não precisa ser pastor para pregar a palavra para as pessoas no trabalho, em casa, para a família, tá bom? Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que entender a palavra, por isso é muito importante aulas como essa. Estamos nos programando, a próxima série de aulas será sobre o Evangelho, para a gente aprender a evangelizar, por exemplo, tá bom? Para que a gente consiga ser usado por Deus na nossa família, no nosso bairro, porque os tempos estão se abreviando e nós não sabemos quando será o grande dia do arrebatamento. Então temos que estar preparados e poder pregar sem arrependimentos, para que quando formos chamados diante daquele tribunal, nós não nos termos arrependimentos e não podemos dizer assim, puxa, eu poderia ter feito melhor. Não, nós devemos fazer o melhor agora, para que quando chegar aquele dia, a gente tenha a consciência limpa e saber que nós fizemos a nossa parte, contribuímos de todas as formas possíveis
inclusive evangelizando, pregando para a nossa família. E pregar não é acusar o pecado, não é dizer o que pode e o que não pode fazer. Então, a gente aprende um monte de coisa errada. Por exemplo, panfletar não é evangelismo. Evangelizar é pregar a mensagem do evangelho. Então, nós vamos falar sobre isso nas aulas subsequentes e você vai ser também aí um instrumento nas mãos do Senhor. Mas para você pregar o evangelho, para você evangelizar, você tem que ser revestido de poder. E esse poder vem quando você é cheio do Espírito Santo. Então você, mediante essa aula, aprendendo isso que você está aprendendo agora, tem que buscar todos os dias da sua vida ser cheio do Espírito Santo, permanecer cheio também. Porque tem muita gente que ela é cheia de Deus no culto, ela ora em línguas, ela é avivada, é abençoada, mas quando sai do culto, não continua cheio do Espírito Santo. Aí se torna cheio de qualquer outra coisa, novela, problema, e etc. Tentações, pecado, não sei. Cada pessoa se enche daquilo que quer. E nós vemos constantemente pessoas se enchendo de tudo menos do Espírito. E aí vivem em hipocrisia, trazem escândalo para o Evangelho, e não é isto que é o propósito da igreja. Nós, como igreja, devemos nos encher do Espírito e permanecer cheios para sermos guiados por Ele, para termos atitudes de paciência, de amor, de misericórdia, de alegria e sermos então um exemplo para o mundo e assim tendo autoridade quando formos falar alguma coisa, para não parecermos pessoas hipócritas que falam o que deve ser feito, mas nós mesmos não fazemos. Então, para que isso seja possível, você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ser cheia do Espírito Santo. Até porque tem gente que é muito tímido também e quando for evangelizar, precisa estar revestido com essa autoridade, essa coragem, essa ousadia que vem do Espírito. Amém? Então vamos continuar aqui. Esse revestimento de poder. Segundo, as línguas como evidência inicial. A palavra glossália, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser línguas humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas. Então, para você não ter sombra de dúvidas, quando fala glossália, está falando, então, se referindo a línguas. Então, esse línguas, ele pode ser interpretado como idiomas ou também línguas celestiais, línguas estranhas, né, que nem os anjos compreendem, somente você e o Pai. Então, é comum ter interpretações dizendo que as pessoas falaram em outros idiomas. E de fato aconteceu. Se você reparar, fizer um estudo minucioso ali, dar uma lida com cuidado, em Atos capítulo 2, você vai perceber que aqueles homens que estavam no cenáculo do templo falaram em outros idiomas. Eles começaram a profetizar em cada um em um idioma diferente, que não falava, que não dominava o idioma. É como se eu não falo inglês e eu sou cheio do Espírito Santo e começo a profetizar em inglês. Eu não falo hebraico, mas começo a profetizar em hebraico, em grego e assim por diante, em espanhol. Então, aqueles homens começaram a profetizar, a glorificar a Deus em diversos idiomas, cada um em um idioma. E as pessoas que estavam reunidas naquela festa, do lado de fora do cenáculo, cada um veio de uma nação, e cada um ouvia aqueles homens glorificar a Deus no seu próprio idioma. Então, quem era médio, quem era de outra cidade, de outro país, ouvia no seu idioma. E eles ficaram maravilhados. Mas teve uma hora que eles pararam de falar em outros idiomas e começaram a orar em línguas estranhas. E ali, aqueles homens que estavam lá fora, alguns deles começaram a zombar, falando, e outros idiomas nada, eles estão bêbados. Olha só, não dá para entender o que eles estão falando. Estão falando, já estão bêbados e nem é noite ainda. Então, estavam zombando, né, dos apóstolos. Por quê? Porque para aqueles que são ímpios, as línguas são loucuras. Por isso que ser cheio do Espírito, orar em línguas, essa primeira evidência de ser cheio, é reservado para os salvos. Então, glossália aqui tem essa interpretação, tem esse significado.
pode ser falar em vários idiomas, ou pode ser falar em línguas, né, que é o comumente dito nas igrejas hoje. Então, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, verso 4, eles falaram em línguas. Em Cesareia, né, o centurião e a família falaram em línguas. Atos capítulo 10, no verso 46. Né? Os irmãos em Éfeso falaram em línguas também. Atos 19, 6. Os irmãos em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão também implícitas, ou seja, é visível em todo o texto, estão orando em línguas. Assim sendo, o falar em línguas foi considerado há muito tempo a primeira evidência ou a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar, porque lá em 1 Coríntios 13, no verso 8 ao 10, fala que as línguas cessarão, mas elas só cessarão quando Cristo voltar. E voltar aqui, nós que cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja, o voltar para nós tem um significado, né? Quando Jesus voltar, essa volta de Jesus é dividida em duas etapas. Nós cremos assim. Primeiro, Jesus arrebata a sua igreja, mas ele não volta até a terra. Ele vem até os ares de forma invisível para os pecadores, e somente os salvos ouvirão a trombeta e verão Jesus e serão arrebatados aos céus. E tudo isso vai acontecer num piscar de olhos, e aqueles que são incrédulos, pecadores, não vão ver, não vão ouvir, eles só vão perceber as pessoas desaparecendo e vão falar, cadê a pessoa que estava aqui? Tem até pessoas que creem que as roupas vão ficar na terra, né? Até porque no céu eu acredito que não iremos usar roupas terrenas, será uma roupa celestial. Então, sem ficar enchendo de detalhezinhos, iremos ser arrebatados ao céu, mas essa ainda não é a volta do Senhor. A volta do Senhor só é considerada definitiva quando ele cumprir essa segunda parte, que é depois do arrebatamento, onde teremos o tribunal de Cristo, o galardão, a recompensa dos fiéis, do remanescente, aqueles que permanecerem fiéis a Deus e foram arrebatados. Depois disto, Jesus voltará, né? E os anjos com ele, e ele virá para julgar a terra, depois da grande tribulação. Então, depois disso, haverá 1000 anos de paz, Satanás será preso e ao final dos 1000 anos será solto. Haverá uma grande última guerra, num local chamado Armagedon, que fica na terra de Israel, e após isso, virá o grande juízo. Mas aqueles que dormem, aqueles que morreram, né? A Bíblia chama de dormir, porque na eternidade o tempo passa diferente. Então, a Bíblia dá a entender que vai ser como um piscar de olhos. Você vai descansar, você vai dormir, né? Você morreu, vai ter um descanso e você depois disso será julgado. Então tem quem acredita que a gente já descansa no paraíso, consciente. Tem quem acredita que as almas estão dormindo. Então isso dá margem para a interpretação. Por quê? Porque a Bíblia não explica de forma específica, por exemplo, essa questão do dormir ou de ir para o paraíso. Então por que ela não foca tanto nisso? Porque o maior foco da Bíblia é levar você em salvação. Então a Bíblia vai focar mais no nosso comportamento, na nossa conduta, no se encher do Espírito. E os outros detalhes nós vamos aprender com clareza, vamos saber de fato quando chegar o nosso último dia na terra, ou o arrebatamento, e pudermos conversar com Jesus, com os anjos dos céus. Mas a Bíblia ela dá a entender, tá bom? Dessa forma. Então vamos dar aqui sequência, olha que interessante. Então por isso a instrução da Bíblia é: procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14, verso 39. Por que a Bíblia fala para procurar com zelo profetizar e não falar em línguas? Porque o espírito de profecia, que é o Espírito Santo, quando ele age em nós com o dom de profecia, nós somos usados em revelações para trazer um propósito na vida daquela pessoa. Uma revelação, ela não pode acontecer somente para dizer, olha, Deus está revelando o seu nome, Deus está me revelando o seu endereço da sua casa. Então Deus revela
para falar, olha, Deus me falou que você se chama assim, 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 e Deus está me falando que Ele está trazendo um grande livramento e para que a sua família se converta, então Deus mostra o propósito, Deus revela um propósito para aquela família, para aquela cidade, para aquela igreja, para aquele país. Então o espírito de profecia é usado também com propósito. Então você é usado em profecia, então você deve buscar com zelo esse dom de profecia, para que você seja usada em revelação, para revelar o oculto do coração daquela pessoa com o propósito de ganhar ela para Jesus, de instruir ela na palavra, e Deus vai te dar a revelação completa, né? Deus vai te revelar e falar o que você precisa dizer para aquela pessoa, tá bom? Isso é muito forte, esse dom. Mas a Bíblia fala, não proibás o falar em línguas. Por que não proibás? Porque Paulo lhe ensina que não deve se orar em línguas num culto de forma ininterrupta. Ele fala que tem que ter hora, tem que ter decência, tem que ter ordem. Ou seja, você vai orar em línguas, mas não pode interromper a palavra. Então, pare de orar em línguas. Vai orar em línguas, mas não pode interromper o louvor. Pare de orar em línguas. Vai orar em línguas na igreja, mas se for orar em línguas em público, é importante ter um intérprete para que as pessoas que não são salvas, que são visitantes, possam compreender e dessa forma começar a crer nesse mover do Espírito. Por isso é importante o dom de profecia, para que as pessoas creiam, né? Vejam o Espírito Santo se movendo ali entre a igreja, de forma visível. Agora, o dom de línguas, ele é muito importante, tanto que Paulo fala, não proibais as pessoas de falar em línguas. Então é importante que na hora do culto tenha decência, para que a gente foque na palavra, foque em adorar a Deus, em honrar a Deus. E é claro que é permitido, é muito importante você ter liberdade para orar em línguas de forma a não atrapalhar o culto, ou não causar escândalo àqueles que não são da fé. Mas você tem que orar todos os dias na sua casa, nos seus momentos de oração, de manhã, de tarde, de noite. Tem que orar em línguas, tá bom? É muito importante. 3. A plenitude do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala plenitude, pleno é ser cheio. Pleno traz uma intenção de completo, tá bom? Então, a plenitude do Espírito Santo, né? O pacote completo do Espírito Santo. Então vamos lá. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Então tem muita gente que acredita nisso, que a experiência pentecostal do falar em línguas, por exemplo, ou de dons e milagres, ficou restrita ao período dos apóstolos, em que os apóstolos estavam vivos, apóstolo Pedro, apóstolo João. Então, hoje ainda, o Espírito, ele opera. Hoje ainda a obra que o Espírito Santo fez em Pentecostes, fez na vida dos apóstolos, ainda existe hoje, ainda é real hoje. Então a expressão do meu Espírito derramarei, de Atos capítulo 2, verso 17, aponta para o início da dispensação do Espírito. Sabe o que significa dispensação do Espírito? Dispensação é quando a gente separa em períodos. Por exemplo, nós cremos na dispensação de Deus Pai, na dispensação de Deus Filho e na dispensação do Espírito. O que significa isso? De forma mais clara, né? Saindo dessa linguagem teológica, para que você compreenda. É como se um período na humanidade, Deus Pai é quem operasse. Era Deus Pai que falava diretamente com Moisés. Mas no momento que Jesus ele foi batizado ali nas águas e foi cheio do Espírito, começou ali a dispensação de Jesus, né? Foi o momento de Jesus tratar com a humanidade. Então, nesses 3 anos e meio, Jesus quem curou, Jesus quem orou, Jesus quem pregou, Jesus quem se relacionou com a humanidade, Jesus quem morreu no nosso lugar e ressuscitou e subiu e se assentou à destra de Deus. Agora,
nós ficamos ali um período de 40 dias na terra sem Jesus e sem o Espírito Santo. Então, depois de 40 dias aproximadamente, o Espírito Santo foi derramado sobre os nossos irmãos ali em Jerusalém, ali na festa dos Pentecostes, a festa das colheitas, né? Então, quando o Espírito Santo foi derramado, ali marca, né, a dispensação do Espírito, ou seja, o período que agora era o Espírito Santo quem agiria na terra. Então Deus agiu na terra, depois ele deu espaço para que Jesus agisse na terra. Jesus ficou por 3 anos e meio, e no dia de Pentecostes, no primeiro derramamento do Espírito, né, vamos dizer assim, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, o Espírito Santo ficou na terra, ele não saiu mais, e ele está na terra até hoje. E a única pessoa que freia a ação de Satanás, dos demônios, é o Espírito Santo aqui na terra. Então, o Espírito Santo, ele está na dispensação dele até hoje. Estamos em 2022, hoje ainda é a dispensação do Espírito. Então, até a volta ao arrebatamento de Jesus. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo vai subir junto com ele. Então, no período de 7 anos da grande tribulação, o Espírito Santo não estará na terra para frear, para refrear a perseguição contra a igreja. Então, vai ser provavelmente ali um dos piores tempos tenebrosos de perseguição. Mas olha que forte isso. Então, nós estamos na dispensação do Espírito, que começou lá em Atos capítulo 2, no verso 4, ou nós podemos ver ali em Atos capítulo 2, no verso 17, a expressão do "em meu espírito derramarei", que Pedro na pregação ele fala, né, sobre isso. Então o Espírito Santo, ele veio e começou a governar, vamos dizer assim, né, o governo do Espírito Santo, tá bom? Então, mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22. Ou seja, ser cheio do Espírito não é só orar em línguas, é ter as atitudes de alguém que nasceu de novo. E isso é muito importante, porque o que mais vemos hoje são cristãos hipócritas. A gente perde muito tempo discutindo questões doutrinárias, questões que a Bíblia não fala com clareza e que podemos sim discordar uns dos outros, tá? Você não tem que concordar em tudo comigo e eu não preciso concordar em tudo que você, em questões que diz respeito à doutrina, a usos e costumes, a questões cerimoniais religiosas. Agora, no que diz respeito à santidade, à prática e fé cristã, nós temos que concordar, porque a Bíblia é clara, tá bom? Então a Bíblia é clara, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que nós devemos ter santidade, devemos demonstrar o fruto do Espírito. Então o que nós temos que ter? Primeiro fruto lá, amor. No amor opera compaixão, na compaixão opera perdão. Então nós devemos perdoar. Ah, mas eu estou magoado, eu estou ofendido, eu não estou perdoando. Não, é o Espírito Santo, cuidado. Você é uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, Deus te usa, Deus te ama, quer te usar cada vez mais, mas nós devemos tomar cuidado porque nem tudo é de Deus. Então, devemos sempre analisar as coisas e ver o que precisa ser alinhado, modificado, para que a gente possa fluir, estar plenos, né, cheios do Espírito Santo, ser guiados por Ele. Então, o amor, a alegria, a paciência, né, a delicadeza, a bondade, a humildade, a fidelidade, que mais? O domínio próprio, né, que é a temperança. Então todos esses frutos, eles são características de alguém que está cheio do Espírito Santo. Bispo, mas é muito difícil ter eles. Eu concordo com você, porque a gente é incrédulo demais, porque a gente é terreno demais, é mundano demais. Então a gente tem que sair dessa visão mundana, né? Fazer como Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, não se conforme com esse mundo, não se alinhe, não se modele, né? A gente é que nem massinha, irmãos. Se a gente se apertar, a gente vai se adaptar, a gente vai entrar no molde desse mundo. E nós não podemos nos amoldar, ficar no formato, no padrão desse mundo. Nós temos que estar nos padrões bíblicos. A Bíblia é muito importante. Por isso que é tão difícil de ler.
Porque o nosso inimigo, ele vai sempre lutar para que eu e você não conheça a palavra de Deus. Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então o diabo não precisa vir com um exército infinito de demônios e atacar a gente, fazer uma guerra. Ele precisa impedir a gente de conhecer a palavra, de ler a Bíblia diariamente, de participar de estudos como esse. Por que um culto de milagres é tão cheio? Um culto de finanças é tão cheio e um culto de aprender a palavra de Deus para conseguir pôr em prática é tão vazio. Tem cultos que tem 500, 1.000, 2.000 pessoas, mas na hora da palavra, quando a gente tem 30, 40, 50 pessoas, tá? É muito, tem que falar que é muito. Por quê? Porque as pessoas estão sempre atingidas, amoldadas com esse mundo. A gente não pode, o inimigo não quer que você aprenda a palavra. O inimigo não quer que você leia a Bíblia, porque você perece e eu pereço quando nós não temos conhecimento. Aleluia! Mas glória a Deus, você está aqui assistindo, aprendendo e o Senhor está te fortalecendo e te abençoando e tenha certeza que Deus é contigo e vai honrar a sua vida e a sua fé em nome de Jesus. Então nós temos que ter os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, no verso 22. Devemos pedir ajuda para Deus, buscar, tá bom? Ter controle. Então por que temos que jejuar e orar, Bispa Bruna? Para mortificar a nossa carne, para que a gente consiga vencer essa incredulidade, essa falta de fé. Irmãos, a gente tem dificuldade para ter fé. Irmãos, a gente vai orar e a gente já ora duvidando. A gente já pede duvidando. Mas se o meteorologista fala que vai chover, você pega o guarda-chuva. Se o médico fala que você vai gripar, você compra um remédio. Então você acredita mais no médico, eu acredito mais no médico. Você acredita mais no meteorologista, eu acredito mais. Agora, na palavra de Deus, a gente duvida. Não, o Senhor já levou toda a enfermidade. Imagina, a gente falava, como que levou se eu estou sentindo a dor? Não, a gente devia estar revestido de fé e falar, se Deus levou, levou. E o que eu estou sentindo, então, não é de Deus. Não é natural, então é do inimigo. Então todo mal vai ter que sair. Você tem que usar essa fé que Deus te deu. A nossa fé não é para ficar na gaveta. A nossa fé na palavra não é para ficar debaixo da cama, do travesseiro, empoeirado na prateleira. Você tem que usar a fé. E a fé não é para ser pequenininha, não. A fé tem que crescer. A fé, como um grão de mostarda, ela é crescente, até virar uma árvore. A fé é como um músculo que quando você não exercita a sua fé, esse músculo fica atrofiado e definha. Mas se você exercitar a sua fé, assim como exercitamos um músculo, o músculo cresce e assim a sua fé vai romper, vai crescer e você verá o que Deus fará em sua vida, o que Deus fará em sua família, nas suas finanças, na sua saúde, modificando toda a sua história. Amém? Olha que forte. Então a plenitude abrange também o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Então todas essas manifestações do Espírito também fazem parte de estar cheio do Espírito. Então você é cheio do Espírito, mas não tem visões, tem alguma coisa errada aí. Não tem um sonho de vez em quando, né? Não tem a profecia, não vê sinais, não vê prodígios através da sua vida, tem que acontecer curas através da sua vida. Tem que ter sonhos, tem que ter visões. Deus tem que falar com você, Deus tem que falar com você na palavra. Mas aí a gente é cristão tão raso, tão hipócrita. A gente acha que é cristão, né? Eu costumo dizer isso, que depois de anos pregando, agora eu digo assim, o que eu pregava antes? Que cristão que eu era antes? Eu achava que era alguma coisa, né? Mas a gente vai descobrindo que a gente, cada dia mais aprende de verdade ser cristão. Porque a gente fazia muita coisa errada. E agora a gente começa a aprender que tem que fazer de outro jeito. E por que eu estou focando nisso para você? Porque eu também estou mudando constantemente. Então você também tem que mudar. Ah, mas você é um homem de Deus que prega a palavra. Mas antes de ser homem de Deus, eu sou homem. Antes de você ser mulher de Deus, você é mulher. Então nós temos que ter sonhos, a gente não pode se conformar.
Se você não está tendo sonhos, não está tendo visões, se você não está vendo sinais, prodígios, não está acontecendo curas, pessoas não estão aceitando seus convites para ir para a igreja, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa se encher de verdade do Espírito Santo. Amém? Então, a experiência pentecostal permanece atual na igreja hoje, mostrando-se evidente na manifestação de dons espirituais. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Amém? Para a gente encerrar, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Olha só isso, guarda isso aqui no seu coração. O que o médico disse, Lucas? Ele descreveu a capacitação que o Espírito Santo trouxe no ministério de Jesus. Então você precisa de capacitação para alguma coisa na sua vida, para entender, para resolver alguma situação, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo também trouxe capacitação no ministério da igreja. Então, seja na sua vida, seja na igreja, você precisa da capacitação do Espírito Santo. Você não pode fazer nada sem Deus, a gente não consegue. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Então, o poder de Deus na nossa vida não é um dom que nós recebemos, mas ele é, como diz aqui, é uma unção, né? Essa companhia do Espírito Santo. É a confirmação de que o Espírito Santo está do nosso lado, para a salvação, para testemunhar para as pessoas de que Jesus Cristo é o Senhor, tá bom? Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino de Jesus nas Escrituras. Então, você como uma boa pentecostal, você deve se encher do Espírito Santo para que você possa, então, ser capacitado por Ele, guiado por Ele e ver a ajuda dEle na sua pregação, nos convites, na sua oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e quando você for servir a Deus, tá bom? Então, eu assim despeço você em fé, agradeço por você ter assistido até aqui, e Deus te abençoe poderosamente e guarde esse ensinamento. Escreva esse ensinamento na tábua do seu coração, tá bom? Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.